Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com todos aqui nessa live com a denominação de Sistemas Inteligentes Aplicadas ao Saneamento Básico. Nosso palestrante é o engenheiro José Bosco Fernandes de Castro. O nosso colega Bosco, ele é engenheiro eletricista pela Unital, fez saúde pública pela Universidade de São Paulo e também MBA em Gestão de Resultados e Inovação. Bosco tem uma larga experiência na área de saneamento básico, em água e esgotos, né, em todos os setores, planejamento, projeto, obras, manutenção. Então, é um leque bastante variado de experiências do nosso colega Bosco. E ele trabalhou na Sabesp em vários setores, né? Trabalhou no Vale do Paraíba, em São Paulo, com diversas funções, depois foi para o litoral norte de São Paulo, onde atuou como superintendente e assistente executivo e de diretoria de sistemas regionais pela R e pela metropolitana da Sabesp. Atualmente, nosso colega Bosco ele tem uma empresa com um colega, essa empresa chama-se S3 Castro e Oliveira, e trabalha com tecnologia, engenharia e saneamento. E é sobre as inovações tecnológicas que ele e o colega desenvolveram nessa empresa que ele vai nos dar o prazer e a honra de nos expor hoje, né, Bosco? A nossa proposta é que a live seja curta, porque nós fizemos uma live a semana passada que se estendeu para mais de 2 horas e a gente não conseguiu depois repassar para o pessoal, que nem o YouTube conseguiu gravar. Então, você, por favor, Bosco, fica à vontade, depois nós abrimos aos colegas para perguntas em geral. Tá certo? Eu só vou pedir aos colegas que deixem o seu microfone desligado para que não haja interferência da fala do Bosco. Certo? Certinho. Denise, obrigada, Bosco. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Na realidade, quem sugeriu essa palestra foi o Arlindo, né? Uma das lives que vocês estavam fazendo aí, ele sugeriu, e prontamente, Denise, realmente quero agradecer e estar mostrando um pouco do que nós desenvolvemos. Na realidade, Denise, é assim, hoje nós temos 2 empresas, nós temos eu e o Fernando Lourenço, que também é ex-Sabesp, foi superintendente em várias áreas, nós temos uma empresa de consultoria, né, a gente tem alguns contratos aí, mas o foco hoje é a S3, Tecnologia, Engenharia e Saneamento. O que nos levou a desenvolver esse sistema, Denise? Quando na Sabesp, a gente queria fazer uma coisa diferente, mas em função dos cargos que a gente não tinha tempo de fazer, de desenvolver, de muita técnica, de muito tempo, e o dia a dia, você sabe como é que era, a gente não conseguia desenvolver, que foi um sistema chamado Engenharia da Operação, para facilitar o dia a dia lá do pessoal da ponta, do pessoal que realmente decide, que vai fazer as tomadas de decisões, tanto na parte de perdas, energia elétrica, enfim, tudo que você pode imaginar. Então, eu vou dar início à apresentação, e é isso mesmo, Denise, eu reduzi muito a apresentação. Se alguém depois tiver interesse, é só fazer o contato com a gente faz uma apresentação online, o Arlindo teve a oportunidade de a gente apresentar para ele por mais de 3 horas, porque o assunto é vasto, né? E aí as pessoas que são da área de saneamento começam a se interagir muito com o sistema e a coisa vai longe. Então, eu vou fazer uma apresentação, vou colocar ela no ar. Bom, vocês estão conseguindo ver a apresentação, né? Sim. Tá. Bom, então a S3, né? Por que ela nasceu de S3? Porque as S3 são 3 sócios, tudo que a gente usa no sistema são 3. São 3 equipamentos para água, 3 equipamentos para esgoto, 3 sócios, enfim. Então aí acabou pegando o S3, Tecnologia, Engenharia e Saneamento, e abrange tudo. E aí desenvolvemos o sistema, que é o Smart Sanitation System, que é um sistema inteligente de saneamento, e hoje ele vem assim, graças a Deus, ele está tendo uma boa aceitação no mercado, e tá legal, a gente está avançando muito, não só em São Paulo, como outros estados. Bom, o sistema, ele é um sistema com muita inovação,
mas muita inovação, e ele precisa cada vez mais, quanto mais dados você coloca no sistema, melhor é o resultado das análises, do diagnóstico, da previsibilidade que o sistema tem condições de fazer. Então, ele começa desde captação até o efluente final. Então, ele abrange toda a cadeia do saneamento. E é um negócio muito simples, gente, muito simples mesmo. Essa é a configuração dele, né, do sistema. Isso daqui, campo e CLP, sensores, isso é do cliente. Nós temos 3 versões, mas essa aqui está sendo, o pessoal está gostando mais, porque o custo aí reduz muito o custo, porque a gente aproveita toda a parte de equipamento do cliente, e tem a parte, então isso aqui é do cliente, tem as informações, pressão, nível, vazão, parâmetros elétricos e outras informações, vem no centro de controle, um CCO, através do software SCADA, né? A gente trabalha o sistema, ele interage com qualquer sistema, pode ser Ellipse, iFix, iTouch, o SciTech, enfim. E trabalha também com os bancos historiadores, que é o PINS e outros aí. Então, como é que ele funciona? Então, dentro do contrato, a gente analisa o projeto com o cliente, o que ele quer, tanto na parte de EMCs, na parte de elevatória de água, na elevatória de esgoto, e aí do esgoto tem uma tremenda inovação. E o que o sistema faz? Então, a gente define com o cliente alguns dados, isso vem para o nosso gate, que na realidade é um CLPzinho muito simples, que se comunica com esse CCO aqui, capta essas informações e transmite para a nuvem. Neste caso aqui, este cliente em particular, ele exigiu no contrato uma VPN, um sistema de comunicação mais seguro, inclusive com alguns requisitos que ele colocou para não ter perigo de ninguém hackear o negócio dele, o sistema dele. Então, nós temos uma VPN, então daqui do CCO até o sistema em nuvem, que nós temos um contrato grande com a Amazon, e lá nós temos, então, os servidores de banco de dados, os servidores de análise de aplicações inteligentes, a parte de dashboard, na parte de relatórios, enfim, tem toda uma estrutura na nuvem, que a gente faz toda as análises, tem todos os algoritmos, as inteligências artificiais dentro do sistema, e devolve informações para o cliente. Eu vou entrar mais num outro slide, que aí vocês vão entender um pouco melhor. Então, essa é a estrutura técnica de campo, vamos dizer assim, tá? Eu gosto muito dessa aqui, que aqui fala do sistema como um todo, tá? Da linha preta para baixo, tudo do cliente. E o sistema, ele é tão versátil que ele trabalha em qualquer modalidade que o cliente possui lá, tanto no campo, no escritório e tal. Então, a primeira versão é um painel de comando, é um PCE, que está lá no campo. A gente pode pegar a informação dali e mandar para a nuvem direto. Tá? Não precisa nenhuma infraestrutura do cliente. Porém, isso aqui é um pouco mais caro, porque aí para cada estação você precisa de um gateway. Mas é possível fazer e funciona tranquilamente. Aqui embaixo, então isso aqui que é do cliente, então a parte de que ele tem toda a instrumentação, tanto grandezas elétricas, pressão e tal, e também tem a parte de analíticos, que é pH, que é turbidez, que é sólidos, enfim. A gente só compartilha esses dados, a parte de acionamento, atuador, a parte de comando, a gente não tem interferência nenhuma, isso é a responsabilidade do cliente, porque esse é o dia a dia dele, esse aqui é o operador do CCO que vai fazer, põe no automático, põe no manual, desliga a bomba, liga a bomba, qualquer intervenção é o operador que faz aqui. O nosso não tem nada a ver com a atuação, tanto que nós pegamos os dados, trabalhamos esses dados sempre com o dado de ontem, porque o de hoje é função do operador do sistema. O nosso a gente coleta os dados para a gente gerar todas essas informações. Aqui, o segundo item é um supervisório, então o cliente tem lá toda a parte de campos, painéis, isso manda para o CCO numa sala dele lá, a gente conecta o gate, então aqui está conectado o gate, e sobe para a nuvem. Tem clientes nossos que já têm PINs, que já estão historiadores, são sistemas um pouco mais avançados. A base de dados é uma base de dados mais trabalhada, mais limpa, mais condensada, então se torna um trabalho mais interessante. Não que no SCADA, no CCO, não dá para fazer também um pouco mais trabalhoso do que você trabalhar
com o historiador, que tem um banco de dados relacionado. Bom, aí ele sobe, então, em qualquer plataforma que o sistema é conectado, que esse gateway é conectado, sobe, e aqui há uma integração desses sistemas aqui. Então, nós temos aqui a engenharia da operação, tá? Isso é muito legal hoje em dia, eu até nessas trocas de mensagem do grupo, né, Denise, acho que foi o Luiz Paulo que falou que está faltando hoje um pouco de engenharia de saneamento nas escolas, e a gente vem andando aí, a gente percebe que há realmente uma carência, não há uma renovação, principalmente na engenharia da operação, no dia a dia, no planejamento, na tomada de decisão, de analisar o presente e tomar ações para o futuro. Então, há um déficit hoje no mercado com relação à engenharia da operação. E ela tem uma vantagem muito grande, quanto mais alimenta o sistema, melhor ele fica, aí você consegue realizar estudos de previsibilidade, né, que vai auxiliar no processo de tomada de decisão, isso vai ajudar muito, e uma tomada de decisão mais certeira, né? Então, isso é muito legal. E outra coisa das informações, hoje você pega um centro de controle, um SCADA, por exemplo, mesmo o PINS, que é o historiador, você tem você tem mais informações, parâmetros elétricos, vazão, pressão, nível, falta de fase, parâmetros de energia elétrica, bomba ligada, desligada, enfim, são mais ligados ao dia a dia. O S3 não, ele trabalha com 3 pilares. Todas essas informações de campo, vazão, pressão, nível, ele trabalha com todas as informações da estação elevatória, por exemplo, bomba, pressão da bomba, potência, se trabalha com inversor de frequência, qual que é a vazão, tamanho o diâmetro da rede, enfim, e se ele é direto na rede, se ele é conectado a um reservatório, a gente pega todas essas informações, a gente pega todas as informações operacionais, né, por exemplo, um DMC, qual é o número de ligações residenciais, comerciais, industriais, se tem população de baixa renda, se tem a tarifa social, enfim, a gente pega uma série de informações e pega também outras informações de custo. Quanto custa o quilowatt-hora naquela estação, quanto custa o produto químico, quanto custa a mão de obra. Então, a gente junta todas essas informações para realmente gerar todos esses relatórios, esses diagnósticos, enfim, para facilitar a vida de quem está operando. Então, ele é bem diferente de um sistema de escada. Tá? Então, ele está um passo bem acima, que eu diria, dentro da pirâmide da automação, que seria um RP, nessa linha aí, já mais no nível no nível gerencial, tanto que ele pode ser... tem clientes que ele vai ter uma parte que dá senha para o pessoal da operação, outra parte para o pessoal financeiro, pessoal de engenharia de operação, o pessoal de contabilidade, enfim, você pode dividir essas informações e para, alguns casos, para os superintendentes, a gente está fazendo um resumo. Então, ele chega de manhã lá, por exemplo, um DMC. Então, ele tem lá 6 DMCs, ele bate o olho, está lá os 6 DMCs. E ali ele sabe qual que é a perda de água naquele DMC, naquele setor, naquele dia. Então, ele vai realmente ali tomar decisões junto ao seu grupo. Então, ele é muito interativo com o modelo de gestão. Depois tem a parte de gestão de ativo, que é o ciclo de vida do equipamento, taxa de retorno. Aqui a gente usa muito alguns KPIs interessantes, que é o MTBF, que é tempo médio de falhas, e aí a gente vai mostrar para o cliente a disponibilidade da planta dele. O MTTR, que é o tempo entre reparos, e aqui é interessante, mais para o lado financeiro e gerencial, a questão do lucro cessante. Tudo isso o sistema consegue mostrar a parte financeira. Tem uma relação enorme de KPIs, a gente vai customizar também com o cliente. E tem um item interessante que hoje está pegando muito, e o sistema já faz isso, tanto com energia e perdas, que é o ESG, né, que ele é muito importante hoje na questão dos 3 pilares lá, né, que é o ambiental, o social e a governança. Então, ele tem isso, mostra como que isso, qual é o resultado disso tudo, com auditorias, você pode fazer a rastreabilidade disso tudo, porque existe hoje no governo de São Paulo já aquela calculadora, já existe decretos e tal, então a gente consegue fazer isso. E tem uma segunda ferramenta que é muito interessante, que eu vou falar um pouco lá na frente,
que é você fazer uma simulação antes de fazer qualquer investimento. Você pega toda essa base de dados, joga isso no simulador e vai ver o que vai acontecer, o que você tem que fazer de melhoria. Se dá uma série de alternativas, inclusive, se você investir tanto, o retorno é tanto, o tempo de vida de um reservatório, de uma estação, enfim, ele te dá uma série de informações para você fazer as suas análises. Também traz os valores de KPI, do K1, K2, K3, enfim, ele tem muita informação, gente. Então, esse é o quadro resumo que eu gosto muito de falar do S3. Então, aqui é a gestão de ativos, tá? Ele tem já falei tudo isso, que é uma análise de dados, que isso vem o históricos online, que disponibiliza, né, a disponibilização de diagnóstico, indicadores operacionais, financeiros, avaliações, ele faz recomendações, orientações, enfim, faz uma série de informações para o cliente tomar uma decisão. E assim, e não enche muito o cliente de informação, você vai customizando aquilo que o cliente realmente precisa. Ele faz também a maximização dos ativos operacionais, né, análise online dos dispositivos, ciclo de vida, se esse equipamento está dando muita manutenção, se ele vai durar muito tempo, dependendo das condições que chega para ele de informações, uma sobrecarga, uma certa coisa, ele já diz, mas olha, esse equipamento seu não vai durar muito tempo. Então, dá para que o operador consiga fazer uma análise melhor e fazer até uma aquisição de um outro equipamento, e não ficar na mão. Eficiência é a evolução das perdas de água, né, em rede de abastecimento, perda de esgoto, esse é a grande sacada com relação a isso aí. Vou mostrar mais na frente para vocês, mas esse é o inovador, a gente não viu hoje no Brasil nada parecido com ele na parte de bacias de esgoto, eficiência das bacias, principalmente na questão ambiental. Bom, os relatórios na parte de água, né, eficiência energética, ele faz todo o estudo de eficiência energética de acordo com a IWA, tá? Então ele analisa dentro daqueles padrões e para você ter um parâmetro se essas estações, independente de onde esteja, está no litoral, está em São José, está em São Paulo, você consegue colocar tudo numa faixa e avaliar essas questões de eficiência energética. Diagramas, né, diagnóstico de anomalias e previsão de falhas, que tem muito forte na parte de manutenção, cálculo e acompanhamento de coeficiente C, avaliação do regime operacional para medir reservatório, a gente pega muito reservatório que parece que mantém, só deixa muito cheio, todo dia cheio, cálculo e acompanhamento de vazão mínima noturna em fator de pesquisa, avaliações de redução dos gases de efeito estufa, avaliação financeira, valor agregado dos ativos, enfim, faz uma série de informações. Aqui, gente, é uma das telas, aqui é o DMC, que é o Distrito de Medição e Controle, tá? A gente está usando aqui como exemplo que a gente tem um acordo e um contrato de confidencialidade, a gente não está colocando o nome dos clientes, então aqui a gente batizou de exemplo 2, então aqui um DMC, e aqui é interessante, aqui você tem, então, todos os KPIs do dia, do mês e do ano. Então você tem que analisar a parte de perdas, mas ele te dá do dia, do mês e do ano. Aqui você tem todos os dados operacionais, quando a gente vai fazer o trabalho com o cliente, a gente pede, então, como eu já falei, as categorias, número de ligações residenciais, comerciais, industriais, índice de hidrometria, índice de crescimento médio geral da população, densidade de população média, a extensão de rede, número de VRPs, pressão média, enfim, a gente faz uma varredura naquele setor e coloca essas informações, que a gente vai trabalhar com essas informações. Atualizações dos dados mensais, aqui tem duas modalidades, tem cliente que ele quer pôr esses dados aqui, por exemplo, número de vazamento, número de reparos, ele coloca manualmente, e tem cliente que faz, não, eu vou deixar num cantinho lá no meu banco de dados, você vai buscar no seu sistema lá e eu não quero digitar nada. Essa é uma situação. E o outro é o histórico de vazamentos. Quantos vazamentos tem no setor, quanto ele consertou, e ele vai fazendo uma varredura disso aqui. Então, o que é diário para o cliente, que interessa para ele? Qual é a mínima noturna? O que aconteceu essa noite, das 3 às 5 da manhã? O pessoal está dormindo, então o consumo é muito baixo, e a gente capta essas informações. Isso é medido, e aí joga tudo isso no algoritmo. Então, aqui nesse caso, aqui nós temos uma vazão mínima noturna de 50 metros cúbicos por hora, sendo que já foi registrada uma mínima de 31 metros cúbicos. Ou seja, tem margem para esse cliente abaixar aqui. E aqui a gente faz uma informação de
vazão de vazamento na rede nesse dia. Então, nesse dia, a gente faz uma projeção para ele que vai vazar 884 metros cúbicos por dia. Aqui a gente usa um parâmetro que não é muito legal, mas simplesmente para ter uma referência, que é o indicador de perdas físicas diária. Tá? Mas o ideal é isso aqui, quanto mês inteiro, do ano inteiro, que é melhor. Quanto mais informação, quanto mais tempo, é mais preciso. Que é mais para ele ter uma noção se está subindo, está baixando, então ele pode acompanhar todo dia. E aqui ele vai ter uma noção do qual foi a vazão média de ontem, qual foi a vazão máxima, para ele ter uma noção do qual é o comportamento do sistema dele. Então, essa é uma tela que ele tem de dia com relação ao marco medidor. Aqui são os dados daquele setor, aí já são dados mais apurados, que já é do mês. Aqui, dependendo do cliente, se ele passar para a gente a mínima noturna, a gente consegue fazer mais informação. Se não fizer, a gente só faz os dados que foi medido com as perdas físicas. Então, aqui eu estou repetindo, então, no mês, qual foi a vazão mínima naquele setor, tá? Qual foi a média também, isso tudo no setor. A vazão máxima. Aqui, K1, K2 e K3, essa aqui é interessante para o projeto, ele sempre vai registrar todo mês o maior indicador. Então, aquilo ele vai dizer, deu maior, ele crava aquilo, e deixa aquilo. Se, ao longo do tempo, tiver outro, ele troca, mas sempre o maior, e aqui vai dar um parâmetro legal para o operador. Por exemplo, K1. Se o K1 está subindo muito, ele tem que fazer alguns estudos, não precisa sair fazendo uma ampliação de obra, mas tem que fazer um estudo, e de repente pode levar até uma ampliação de uma captação, de uma estação e tal. O K2, ele é um fator interessante, que ele vai mostrar, por exemplo, como é que está o seu equilíbrio entre reservatório e distribuição. Se de repente você tem um grande reservatório e tem uma rede de distribuição pequena, ou seja, falta água e tem água no reservatório, então ele vai estar indicando. Ou o inverso, você tem grandes consumidores, você tem picos de demanda em determinado horário. Então, para você fazer uma análise. E o K3 é o fator de pesquisa, né? Aqui, ele dá o índice de perda total, o índice de perdas totais, que nesse caso está com 50%, 433 litros ramal dia, muito alto. E ele diz o seguinte, ó, as suas perdas físicas 32% e as suas perdas aparentes 17%. Você tem que focar nas suas perdas físicas. Aqui ele está dizendo se o macro medidor dele está adequado ou não. Nesse caso, o macro está adequado. A gente não faz aferição, não faz nada. Só está dizendo o seguinte, ó, o seu macro está ok. Então, pode manter esse macro que está funcionando direitinho. Possibilidade de demanda reprimida. Nesse setor aqui não tem, mas tem setores que, por exemplo, à noite fecha, tem muita intermitência, aí fica complicado de você fazer as mínimas noturnas. Ele calcula, por isso que eu falei, ele pega os dados da companhia, todas as informações, por exemplo, perda-se, quanto que custa para você produzir água? Não é por quanto você vende, você produzir. Aqui você tem perda por faturamento, aqui já é o inverso. Aqui estou deixando de faturar. E aqui embaixo tem um item interessante, isso aqui, que depois de um certo tempo, de uns 3, 4 meses, que essas informações estão chegando todos os dias, o sistema consegue dizer o seguinte, olha, no seu setor, você tem 200 vazamentos. Se você está consertando 10 por dia, então veja o seu cronograma, quando é que você vai atingir uma meta boa. Então ele consegue fazer isso, ele dá com muita precisão quantos vazamentos visíveis e invisíveis tem naquele setor. Tem uma lógica muito interessante aqui, e tudo isso, gente, é baseado na IWA. Agora, estou falando para vocês, a parte de perdas, ele é mais voltado para o dia a dia da operação, ele tem a cara da operação. Existem vários setores, vários softwares hoje comerciais que fazem até mais do que a gente. Mas tem que usar outros parâmetros, enfim, outras questões. Isso aqui é o dia a dia da operação, e um valor muito baixo com relação ao que tem no mercado. Agora aqui é a parte de coleta de esgoto. Esse é a grande inovação, né? Também a gente faz eficiência de energia. E aqui a gente faz um negócio interessante. A gente também usa 3 sensores na elevatória. E na qualidade de esgoto a gente usa um quarto. Mas na maioria a gente usa 3, que é um medidor de vazão, medidor de pressão. E a gente desenvolveu aí com alguns fornecedores, medidor de pressão na rede que suporta toda a parte abrasiva do esgoto, areia, pedra, enfim, já está tendo uma boa aceitação, já tem aí com 5 anos de garantia.
A gente usa medidor de nível na estação elevatória, tipo radar, que mede continuamente, e com isso o algoritmo de entrada e saída de esgoto, encher, esvaziar, a gente consegue medir a vazão que poucas elevatórias de esgoto hoje conseguem medir. Até porque é o seguinte, se você colocar um medidor de vazão numa estação elevatória, não dura muito tempo, dadas as condições do esgoto. Então a gente consegue medir isso aí, e dos testes que nós já fizemos, nosso está muito bom, eu diria assim, que na faixa de 3, 4%, questão de erro com relação à medição de evasão daquela bacia. O regime operacional, o cálculo e acompanhamento de taxa, que analisa a taxa de infiltração, avaliação de perda de carga orgânica, ou seja, perda de esgoto mesmo, que perdeu de esgoto, que não chegou na elevatória. E aí a gente faz isso diário, e os danos ambientais, e aqui a gente faz uma coisa diferente. Eu sei qual que é a minha carga, quanto que é a minha vazão. Cara, vazou tanto 1.000 metros cúbicos, uma carga X. A gente está conseguindo reverter essa informação. A gente faz uma avaliação da qualidade do esgoto coletado, e a gente trabalha por bacia, da mesma forma que trabalha com água. Aqui tem uma série de parâmetros, uma série de algoritmos interessantes que a gente desenvolveu ao longo do tempo, e estamos cada vez mais aprimorando isso aí. Então, aqui na parte de esgoto, então nós temos a mesma coisa da estação elevatória aqui, igualzinho que tem lá. Nós temos o dado da elevatória, diâmetro, profundidade, tipo de barrilete, quantas bombas tem, diâmetro do barrilete, diâmetro da rede, enfim, tudo que vocês possam imaginar que existe lá dentro, dados do painel, energia elétrica, custo de mão de obra, tudo está aqui dentro da elevatória. E nós temos, então, a bacia de esgoto. O esgoto tem uma vantagem um pouco diferente de água. Tem as suas bacias bem delimitadas. Não adianta eu querer fazer puxadinho em bacia de esgoto, que você vai ter problema de seu coletor não aguentar, suas redes, a elevatória, trocar bomba. Tem gente que faz, mas é que o esgoto ele só tem um pouco mais de medo, tanto na questão ambiental, na questão dos danos, aí pode virar um processo, inquéritos, enfim, tem uma série de coisas, uma série de problemas que o pessoal respeita um pouco mais, porque dependendo daquilo, a tomada de decisão, ou é o CPF ou o CNPJ. Então, temos que tomar muito cuidado, né, dona Denise? Aqui, os dados, por exemplo, de uma elevatória, que também água tem. Então, aqui nós temos da elevatória a vazão média da elevatória, a gente sempre trabalha com média, a pressão média, a disponibilidade desta planta, 96%, o custo energético por dia, fator de potência e a probabilidade de extravasamento. Nesse caso, 47%, não houve extravasamento. Aqui é uma elevatória que tem 2 bombas, tá? Então você pode ver aqui disponibilidade, vazão média do equipamento, tá? Isso são dados do fabricante, 728 metros cúbicos por hora, tanto a bomba 1, a bomba 2 é um pouquinho melhor, e tem todas as informações do equipamento e as informações que são coletadas. Custo energético, pressão do sistema, taxa, tempo médio entre falha, tempo médio de reparo, funcionamento da estação. Aqui tem um revezamento muito bom. Uma bomba trabalhou 52% do dia, a outra trabalhou 48%. Então, está bem revezadinho. A gente faz toda uma análise também da estação elevatória. Aqui tem muitos e muitos KPIs. Então, eu entro no sistema, está lá assim, KPIs. Eu clico ali, ele me dá todo o comportamento, dá um gráfico, e eu posso exportar isso aqui. Então, eu sei qual foi o meu comportamento durante aquele período lá. Nesse caso, vocês podem ver aqui que a vazão média elevatória, nesse caso, chegou a 700 metros cúbicos. Tá? E aí, isso aqui com certeza foi um período de chuva, e consegue captar. Tem para todos os KPIs, tem os gráficos aqui. Agora, aqui são os dados da bacia de esgoto. Agora, estou saindo da elevatória e estou medindo tudo o que acontece a montante da elevatória. Daí eu sei que, aqui eu estou repetindo, quanto que chegou na elevatória, a vazão média dessa elevatória, que aconteceu ontem, a vazão máxima dessa elevatória e a vazão de infiltração. Vocês podem ver que chegou nessa estação 118 metros cúbicos por hora e da residência 156 metros cúbicos.
Possibilidade de esgoto doméstico nesta bacia não tem, tá? Não tem nada industrial e comercial, alguns pontos só. Carga média diária da elevatória, quilos de SST dia, a gente consegue medir. Aí veio um quarto equipamento, que aí nós vamos medir, que eu já falei para vocês. Até as duas linhas de cima, a gente vai medir todos os parâmetros de vazão, vazão média, vazão máxima, infiltração, contribuição das residências, tal. O quarto equipamento, que são as linhas de baixo, é para medir a qualidade do esgoto. O que está chegando no meu esgoto? Então, se eu tenho, por exemplo, um esgoto muito diluído, se eu tenho um esgoto muito concentrado, se em determinados dias da semana e horário eu recebo uma carga grande de esgoto, a carga de esgoto aqui, se todo dia, perda de carga de esgoto, se todo dia chega na minha elevatória 10 toneladas, hoje chegou 7. Opa, vou ver o que aconteceu, porque tem algum problema, não chegou, porque todos os indicadores me levam a essa faixa de 10 toneladas dia. Chegou 7. Vai ver o que aconteceu. Provavelmente está alguma obstrução. Ou no PV, ou rompimento de rede, ou entupimento, enfim. Tem algum problema nesse sistema aí. Mas não, das 10 toneladas, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Das 10 toneladas, umas horas 10, mas ou 3. E qual foi a concentração? Então, esse volume perdido, a gente também, o sistema dá, e é muito interessante para provar que nem sempre aquilo, vazou tanto isso, contaminou tanto. Não é isso que acontece. Aqui é uma outra ferramenta que eu mostrei no começo para vocês, que é o simulador. É uma segunda ferramenta muito interessante para o dia a dia da operação. Você tem todos esses dados já coletados. Então, na barra de cima, é o sistema original de vocês, lá do cliente. Então, eu já tenho custo de energia, eu tenho o C da linha, o coeficiente do custo da linha, eu tenho a velocidade do meu fluido naquela linha. Bom, então, tudo isso aqui em cima eu tenho qual é a vazão inicial, altura manométrica, a potência inicial, rendimento do conjunto, eu tenho todo esse histórico aqui. E coloco o sistema para rodar e vou captando essas informações. Ao longo de um certo tempo, eu vou ver o que está acontecendo com o meu sistema. Então, aqui ele já sofreu uma alteração. Tanto que o custo de energia subiu, o C da linha não alterou, mas a velocidade diminuiu, a altura manométrica, a vazão diminuiu, a altura manométrica aumentou, potência aumentou, enfim. Houve um problema no meu conjunto aqui. Então, eu vou fazer agora uma simulação, que isso aqui, pego essas informações e vou fazer uma simulação. Vou fazer uma simulação de redimensionamento do meu sistema. Ele já diz o que se precisa fazer. Se eu tenho que trocar a minha rede inteira, se eu tenho que trocar um trecho, nesse trecho eu aumento o diâmetro, faça a minha simulação, e com certeza ele vai mostrar que se você quiser ter que trocar, qual vai ser o seu ganho, vai ter que trocar a bomba, porque não adianta você estar com aquela bomba estrangulando a bomba, você vai gastar energia do mesmo jeito. Então ele faz uma série de avaliações nesse sistema, que é muito interessante isso aqui para você, antes de você sair gastando, comprando equipamento, você faz todo um histórico, todo um estudo dentro do escritório, e depois você pode implementar isso aqui. A gente já fez alguns casos com isso aqui, realmente bate tranquilamente. Então, ele é muito interessante, esse simulador. Tanto ele pode fazer simulação de redimensionamento, simulação de substituição, simulação de troca de conjunto motobomba, enfim, aí você pode ver depois a parte de reservação, a parte da distribuição. Ele faz tudo, elevatória, reservação e distribuição. Aqui um exemplo para vocês na parte da distribuição. Né? Então, ele traz esse parâmetro aqui, o que aconteceu, o que está acontecendo, e que se você fizer isso dentro do seu simulador, ele vai mostrar para você o seguinte: hoje as suas perdas estão em 27, está dizendo aqui, perdas totais é X, 366, perda real 238, perda aparente 127, fator de pesquisa 27,5, tá? Quanto que você está perdendo a vazão de perdas reais? Tá? Você está perdendo quase 10 metros cúbicos por hora. Quanto que isso equivale financeiramente? E aqui embaixo, ele tem algumas considerações. Por exemplo, nesse caso aqui, ele tem um déficit de reservação. Ou eu faço uma complementação, ou eu vou nas minhas perdas. Se eu fizer aqui, ó, eu quero reduzir o meu déficit de reservação, eu trago as minhas perdas para 21,3%.
Eu vou ter que fazer aqui volume recuperado X, volume a ser recuperado metros cúbicos no mês, quantos ramais eu tenho que consertar, quantos quilômetros eu tenho que geofonar, quanto vai custar o meu fator de pesquisa, quanto vai custar as trocas de ramais, enfim, eliminar todas essas informações baseada em informações que a gente coleta do cliente, quanto que ele custa para fazer troca de ramal, quanto que é o reparo do metro de rede, de diâmetro, X, isso as empresas já têm. Então, a gente pega toda essa base de dados, traz para o sistema e ele faz esse dimensionamento. Neste caso aqui, ele vai fazer uma recuperação, ele vai diminuir as suas perdas sem ter que alterar no reservatório, porque aqui há um déficit reservatório, mas se ele reduzir as perdas, não precisa fazer complemento, aguenta um certo tempo ainda. E mais, ele pode fazer hora sazonal. Então, por isso que ele é interessante isso aqui. Não, mas eu quero ser mais arrojado, eu quero 19%. Então, ele vai dizer aqui, olha, quanto vai ser a sua recuperação, quanto você vai recuperar metros cúbicos por mês, quantos ramais você tem que fazer de afornamento e todos os custos que você precisa. Então, ele faz um apanhado geral. Eu consigo mostrar para a minha alta direção que se eu fizer tudo aquilo, eu consigo esses resultados aqui. E hoje todo mundo trabalha em cima de resultado, não dá mais um achismo, né? Então, isso é muito interessante também. Não só o simulador, como também o próprio S3 faz isso para o cliente. Aqui é o exemplo das questões financeiras. Aqui a gente chama de ineficiência, que ele tem um problema de energia elétrica, ele tem umas perdas altas. Aqui, se ele fizer a recuperação estimada vai ser quase R$230 mil por ano, e vai fazer um investimento na faixa de 450 mil. Ou seja, em 2 anos ele recupera todos esses investimentos aí, melhora a condição de perda dele, não precisa fazer investimento reservatório, melhora a condição de energia, ou seja, uma série de fatores positivos no dia a dia da operação. Que isso, gente, não tem no CCO. Aqui tem um outro fator interessante, que a gente trabalhou muito nisso e hoje está tendo bastante apelo com relação à questão do ESG, né? Então, nesse caso aqui, nesse vermelho, foi quando a elevatória que ela piorou, então ela começou a aumentar o gasto de energia, as perdas também estavam aumentando, e o total, em torno aí de 8 quilos, né? 8 toneladas de CO2 por ano. Depois que ele faz a simulação de todas as melhorias que ele fez no sistema, houve uma redução drástica disso tudo aqui, principalmente você tem que comprovar. Não adianta eu reduzir, não. Eu consigo comprovar através da redução do custo da energia elétrica, porque isso todo mês eu tenho a conta, eu consigo mapear, eu consigo checar isso aí, eu consigo mostrar quanto eram minhas perdas e reduzir minhas perdas, ou seja, eu tenho rastreabilidade nessas informações. Nesse caso aqui é uma simulação, ele ainda conseguir reaver 26 mudas. Eu posso usar isso aí numa obra minha, eu posso vender isso aí, eu posso fazer um banco de compensação, enfim, é um recurso, um dinheiro a mais que está entrando para aquele setor, para aquela companhia e naquele setor ali. Então, isso é muito interessante, a gente está levando isso aí, está tendo uma grande aceitação também a questão do ESG. Bom, gente, assim, tentei fazer nos 20 minutos, eu acho que eu consegui, né, Denise? Sim, conseguiu. Deixa eu só fechar aqui. Bom, Bosco, muito boa apresentação. Eu, antes de passar a palavra para os colegas, eu gostaria de dar a minha impressão de que nós estamos no novo divisor de águas do saneamento. Por quê? Porque, como você disse na sua apresentação, Bosco, você trabalha com as informações do cliente. Então, se o cliente não tiver um mínimo de informações sistematizadas, organizadas, coisa e tal, você não vai conseguir atendê-lo adequadamente naquilo que ele necessita. Corretamente, Denise. Né? Nesse contexto, eu gostaria de fazer já uma pergunta antes de passar para os colegas. Bosco, você, como eu, trabalhou no Litoral Norte, onde nós temos uma população flutuante que é complicada, né? Eu pergunto, o fato de termos cidades que são turísticas, não só no litoral, como também no interior, né? Tem Serra Negra, Águas de Lindóia, cidades que têm essa população que, feriados, em temporada, férias, invadem as cidades, o que essa população flutuante atrapalha ou não atrapalha a avaliação
que vocês fazem utilizando o sistema S3? Denise, uma pergunta interessante. Na realidade é o seguinte, ele não atrapalha, porque são dados, se os dados estão sendo medidos, estão corretas, as informações são corretas, ele vai mostrar a realidade daquele setor, porque tudo trabalha para o setor. O S3, ele divide a cidade em N DMCs, por exemplo, em N setores, geralmente na faixa aí de 3, 4 mil ligações, o ideal é na faixa de 2, 3 mil ligações do setor. Então, você consegue trabalhar e entender melhor qual é o setor que na temporada traz mais problemas e fazer ações para o próximo ano. Então, isso vai te dar informações e aí você tem elementos suficientes de você levar isso para a diretoria e mostrar que você precisa de investimento. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou dizer aonde, mas a gente fez um estudo na época, eu estava no litoral de uma determinada região, e o que acontecia? Faltava água naquele bairro. E a gente começou a fazer uma análise, começou a analisar mesmo aquilo lá. A gente chegou aqui, a história do K2, eu tinha um K2 muito baixo, tinha reservação, chegar no horário de pico, o reservatório cheio, a minha distribuição não conseguia atender. O que nós fizemos no ano seguinte? Saímos uma rede de 150 para 300 milímetros. No ano seguinte, aquilo atendeu. Só que aí foi o seguinte, a gente teve depois, não é só fazer agora, eu vou só ampliando, eu vou ter que fazer um trabalho depois de conscientização. Mas com isso reduziu bastante, né, a reclamação de falta de água, e aí você vai fazer controle de peso, uma série de outras ações que o sistema te permite, e isso te ajuda você a fazer realmente a previsibilidade, o que aconteceu aqui, o que eu vou ter que fazer para o ano que vem. Então, o S3, ele tem muito disso, você consegue planejar seus investimentos para os próximos anos de uma forma muito tranquila, e você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar naqueles setores que são mais complexos, que tem uma maior criticidade, porque no litoral não são todos que são críticos, são alguns, e aquilo que você tem que colocar foco nele, certo? Tanto água como esgoto. O esgoto é um pouco mais delicado quando chove, mas nem sempre, aí é que está a questão, né, Denise? Vazou, não encheu tudo. Aquela carga foi muito diluída, mas muito diluída. E aí é uma discussão, o que chega na estação, a maioria das vezes ela já está atendendo a legislação, está abaixo do que a legislação permite, por que eu tenho que tratar? Mas isso é um assunto que cada área vai estar discutindo futuramente lá com os órgãos, mas ele consegue fazer todas essas avaliações. Tá? Isso que é muito bacana. Porque é o seguinte, qualquer coisinha que vaza, vazou tanto, 10 metros cúbicos, 100 metros cúbicos, você sabe disso como é que é, Denise, as brigas que a gente tinha. Mediu, como que você mediu? Qual foi a concentração? Qual foi a vazão? Qual foi a carga disso tudo aí? Ninguém sabe dizer para você. E aí quer te multar por um valor astronômico. Então, o S3, você pode auditar o que aconteceu. Tá? E como eu te falei, as bacias de esgoto, elas são bem mais assim, consolidadas, não tem muita gambiarra, a não ser que você tem ligações clandestinas, mas aí ele vai dizer para você o que está acontecendo da sua residência e vai dizer o seguinte, qual é a sua taxa de infiltração. E, principalmente, à noite, eu sei qual é a taxa de infiltração naquela bacia, tanto no período seco como no período úmido. Por isso que é interessante fazer uma avaliação, pelo menos 1 ano e meio, para você ver o comportamento daquela bacia, tanto no período seco como no período úmido. Aí você realmente vai tomar as decisões. Tanto serve isso para água como para esgoto, tá? Mas ele faz tudo isso, Denise. Ótimo. Obrigada, Bosco. E outra coisa, pela falta de gente que hoje tem nas áreas operacionais, você sabe disso, e isso aqui, não estou dizendo que ele vai substituir engenheiro, não, mas ele ajuda muito dentro das áreas operacionais, dos departamentos de inteligência ali, ele vai ser uma ferramenta muito útil para as tomadas de decisões, análise de projeto e investimentos futuros. Eu digo mais, isso daí é um futuro para as escolas de engenharia, né, Bosco? Porque vai ter que formar gente para dar conta do recado de toda essa tecnologia que vocês vêm desenvolvendo aí na sua empresa, assim como o que vem pela frente, que é um admirável mundo novo. Mas vamos abrir a conversa para os nossos colegas que estão assistindo sua palestra, muito bem feita, né, Bosco? E, por favor, senhores, podem, por favor, levantar a mão aí quem quiser fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Chegaram alguns colegas durante a sua fala. Eu estou vendo aí o Vanzo.
Oi, Vanzo, por favor, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite aí a todos, né? Em especial aí ao Bosco, né? Por esse magnífico desenvolvimento, né, Bosco, que você fez e que exalta, a meu ver, a, a importância que a Sabesp deu às áreas de operação, né? Se tem uma coisa que a Sabesp contribuiu decisivamente, entre tantas coisas para o saneamento brasileiro, uma delas foi a valorização da operação. Eu me lembro que, quando entrei na Sabesp, as áreas de maior prestígio era quem construía, quem planejava e projetava, né? Mas quem operava era um pouco ainda aquela cultura que vinha das prefeituras, né? Qualquer um opera, né? E nós que somos dessa primeira geração, vamos dizer, voltado diretamente para operar, né, sistemas, né? É claro que se construiu, que se projetou, se fez tudo, mas, principalmente no interior do estado e no litoral, o, aquele pessoal que entrou ainda jovem na Sabesp, eles se defrontaram rapidamente com os desafios de bem operar, porque as demandas chegavam ali no balcão e sempre provocavam uma reação, uma solução adequada de quem tinha a responsabilidade de operar o sistema, né? Era o gerente divisional, o chefe de setor. E, bom, o fato é que a Sabesp se desenvolveu e vejo hoje, assim, com muita alegria, né, que você foi muito além, né? Quer dizer, você trouxe um grau de racionalidade para abordar preventivamente as questões, né, da operação, seja sistema de água, seja de esgoto, como eu nunca tinha visto antes, né? Eu sempre ouvi falar em vários sistemas, etc. e tal, mas até porque também eu acabei me afastando da operação em determinado momento da minha carreira aí. E não que eu quisesse, mas contingências aí profissionais. Agora, de qualquer forma, isso que você traz, isso que você desenvolveu, sem dúvida nenhuma um grande desenvolvimento, é um outro estágio, né? E que valoriza muito quem opera, né? Eu acho que você você chega nesse nível máximo, né? Desse dessa desse setor da engenharia que no saneamento ainda, hein? Depois eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, ainda vamos dizer, precário, né? O, Quando a gente vê, por exemplo, o que acontece na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, a gente vê muito a valorização da operação. Quer dizer, quando alguém projeta, industrializa ou constrói e tal, ele tem lá o piloto de teste, vamos assim dizer, que vai dar o feedback para saber se o produto funciona ou não funciona. E ali ele faz uma série de correções, etc., porque ele pensa realmente na em quem vai usar, assim, quem vai manejar aquilo. E eu tenho comigo o seguinte: a, o nosso setor e as empresas de saneamento, elas são prestadoras de serviço, como nos ensinou o Ariovaldo Carmiani. Quer dizer, até ele chegar, a gente cultivava muito a ideia de que isso aqui, que essa Sabesp era uma empresa de engenharia. Correto. Não é, Augusto? Sim, correto. Não é? E consequentemente, a gente abordava essas questões de falta d'água, as questões
precariedade na coleta e no tratamento, quase sempre olhando falta de recursos e muito afastado da ideia do cliente. O que o Ariovaldo trouxe foi essa ideia. Falou, olha, sendo uma empresa prestadora de serviço, o patrão de serviço é a população. Agora, e quem faz essa ponte? É quem opera. Né? É quem opera. É essa, vamos dizer assim, a mudança radical que a gente viu na Sabesp e que eu enxergo que, infelizmente, nem todas as empresas co-irmãs da Sabesp adquiriram essa visão, né, da importância do cliente e da importância da operação numa empresa que é prestadora de serviço. Então, a minha pergunta é a seguinte: como você agora está olhando o mercado amplamente, a primeira pergunta é a seguinte, Bosco: como que as áreas de operação, né, estão reagindo, estão interagindo, melhor dizendo, com essa proposta que você traz? Eu tenho muita curiosidade nisso. E gostaria de saber aonde você tem tido boa interação, qual é a formação, vamos dizer assim, do gerente que opera o sistema. Bom, Vanzo, obrigado aí mais uma vez, né? E como você falou, né? Sabesp, ela nos ensinou muito a questão da operação, e esse sistema, na realidade, não sou eu, é o Fernando Lourenço, que você conhece muito bem também, né? Tem uma capacidade profissional muito grande. E só um minutinho, por favor, está dando microfonia aqui, deixa eu desligar isso aqui. Então, o Fernando faz parte também, viu, Vanzo? E tem o Aldo, que ele já veio mais da parte do setor privado, já tem uma empresa de automação elétrica, enfim. Então, a gente juntou todos esses conhecimentos aí e acabou pensando em desenvolver um sistema, então, de engenharia da operação. Uma coisa que sempre se falava muito, fala ainda no saneamento, mas pouco se aplica, você sabe disso. Até pela falta de, você falou muito bem, a questão de recursos, a questão de profissionais, está perdendo muita gente aí. Então, o que a gente fez? Analisando tudo isso, primeira coisa é o seguinte: preciso tentar mudar um pouco da cultura. Eu preciso instrumentalizar um pouco dessas plantas. Não adianta eu colocar N equipamentos de alimentação lá na ponta, que o pessoal vai achar, cara, não dá para fazer. Então, a gente trabalhou muito nisso aí, antes de desenvolver o sistema, usar poucos equipamentos. Então, para tudo, a gente usa 3 equipamentos. Tá? E são equipamentos hoje aí, o conjunto na faixa de 7, 10 mil reais, é nessa faixa aí. E no caso do esgoto, a qualidade do esgoto, você tem sim aí um só de suspensão que é um pouco mais caro. Mas ele traz uma série de benefícios, evita multa, uma série de coisas que ele consegue fazer. Então, voltando à sua pergunta, é o seguinte: com relação ao mercado, a gente está tendo uma boa aceitação. Eu até venho conversando muito com a Denise, que a gente já está expandindo, está saindo fora do estado de São Paulo. Né? Inclusive, agora, até perto lá do Arlindo, no Amapá, a gente já tem até já convite para fazer a apresentação, para lá, para fazer um projeto e tal. E o interessante disso tudo, do S3, a apresentação ela foi muito rápida, mas quando você apresenta o sistema online, aí você tem uma interação muito forte. A gente sempre pede nas visitas que tenha o pessoal de engenharia. Nem sempre tem muita disponibilidade ou tem muita gente, mas tem uma boa participação, tem gente boa ainda no mercado, tem gente boa nas companhias, principalmente nos municípios. Tem município aí que tem um corpo técnico bacana, viu? Então, isso ajuda muito na interação, você está desenvolvendo, mostrando o seu produto para eles. Então, isso tem bastante. Você está tendo uma interação muito grande, como eu te falei, inclusive fora do estado de São Paulo. A gente está fechando agora, fechamos um contrato legal aqui em São Paulo, agora nós estamos fechando lá no Espírito Santo, um projeto, um contratinho legal lá, grande até, e tem outros estados, nós estamos aí já desenvolvendo algumas coisas com a Embasa,
pessoal lá no Sul, enfim, tem bastante proposta para a gente estar trabalhando, inclusive várias municipais, com um pouco mais de dificuldade nas privadas, né? Mas algumas consultas sim, mas a gente está tendo um pouco de dificuldade com as privadas. Então, eu vejo isso, a operação, e quando você chega e fala da engenharia de operação, da previsibilidade, da taxa de retorno, das questões financeiras, das questões operacionais, principalmente nas questões ambientais, isso está tendo uma excelente aceitação, muito interessante. E tem até um colega nosso aí que opera grandes sistemas de esgoto, ele foi muito taxativo com a gente, falou, olha, não porque a gente trabalhou junto, tal, mas na parte de esgoto eu conheço vários sistemas que nem o de vocês não tem hoje um produto nacional. Então, Vans, a gente foi trabalhando, foi desenvolvendo, nós já estamos há mais de 2 anos trabalhando nessa plataforma e a cada dia que passa a gente está aprimorando cada vez mais, não só a parte do gate, a parte de conexão, mas a parte de algoritmos, da inteligência, a gente está trabalhando muito forte e todo dia tem coisa nova para a gente estar demandando lá para o nosso time que está desenvolvendo todo o sistema, né? E estão surgindo outras parcerias aí, mas está aí, como é que se diz, vamos dizer assim, em office ainda, mas a gente tem uma parceria internacional. Então, Vanzo, eu tenho que agradecer, eu acho que sair do saneamento, da forma, né, aposentar, eu vou dar continuidade junto com o pessoal, vamos dar uma continuidade, vamos trazer alguma coisa que a gente sempre planejou, sempre, como se diz, queria fazer e não conseguia. Quer falar ainda, Vanzo? Pode continuar falando. Sim, quero falar. Veja só, Bosco, eu fiz essa pergunta sobre o perfil vamos dizer, do seu cliente interno, aquele que vai apreciar esse instrumento, aquele que vai pilotar, aquele que vai, enfim, conduzir esse desenvolvimento de vocês e trazendo resultados para a organização onde ele está. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: ao longo da minha carreira, eu observei vamos pôr foco no setor técnico, né? ou na divisão técnica e tal, voltada para a operação. Como quase todos os colegas tinham formação em engenharia civil, eles trabalhavam mais ou menos que nem médico, né? Quer dizer, quando o paciente chega lá com problema, ele resolve o problema. Ele não fazia, quer dizer, não dava muita importância para a questão do planejamento, para a questão do processo, para a questão quer dizer, da prevenção, vamos assim dizer, né? E esse instrumento que você desenvolveu, ele permite tudo isso. Mas, para apreciar o valor disso que você e o Fernando aí vem desenvolvendo junto com a equipe, é preciso ter, vamos dizer, do outro lado do balcão, ter um interlocutor que seja capaz de entender isso com esse amplo escopo que o desenvolvimento traz, né? Teve um momento na época ainda que eu estava no interior, estava na superintendência, e eu não realizei isso porque acabei indo para São Paulo, mas eu tinha amadurecido concretamente o seguinte, que na Regional de Franca, se eu tivesse permanecido aqui, e eu trocaria praticamente todos os chefes de setor técnico por engenheiro com formação em processo, entendeu? Tipo engenheiro mecânico, por exemplo, barra produção, entendeu? Uhum. Porque esse perfil estaria muito mais adequado para os desafios que estavam se colocando do que a formação pura e simples do engenheiro civil. Não que eu sou civil, não estou desprezando isso, não. Tem civis, por exemplo, você pega um cara como o Torresan tinha um enorme conhecimento de processo.
Você pega o Leonardo Silva, mesma coisa, né? O Natanael, o Comparinho, esse pessoal, eu tive muita sorte, porque sempre consegui trabalhar com gente que, os que estavam ali comigo, né? Na primeira linha ali, gente que tinha essa noção, tinha e tem, né? Essa noção do processo. Mas na área operacional mesmo, ali na escala de 1 para 1, no dia a dia, a gente teve muita dificuldade, entendeu? Em planejar o mínimo do mínimo, né? Sim. Eu lembro da doutora do Canoas, que cerca de 700, quando ela foi inaugurada, né? Hoje está muito mais que isso. Mas na época era 700 litros por segundo, a 420 metros de desnível, e uma manométrica de 420. E ela, logo que foi inaugurada, começou a apresentar alguns problemas enormes, né? Porque um golpe de ariete numa adutora dessas, né? É um fenômeno de energia, assim, que eu nem imaginava que pudesse ser o que eu vi, né? Os desastres que ele, quando dava golpe de ariete, porque as válvulas os taus, né, os tanques de amortização não atuavam. Então, basicamente porque a operação ali do dia a dia, né, não tinha a noção realmente de enxergar isso como, vamos dizer, a operação como um grande processo. Foi por isso que eu fiz a pergunta, e volto a perguntar. Tá. Assim, você vai contar, o pessoal entende, assim, entende vamos dizer, assume esse desenvolvimento que vocês desenvolveram? Bom, vamos para o detalhe. É o seguinte, primeira coisa... Desculpe um momentinho só. Me permite só uma observação, gente. Nós pedimos para que a gente consiga ser mais conciso, porque nós não podemos ter um vídeo muito longo, senão a gente não consegue depois passar para YouTube. Tá? Então, assim, nós temos mais meia hora só de previsão de gravação. Por favor, eu não consigo... Vou tentar sintetizar isso aí. Sintético, tá? Obrigada. O Vans, a primeira vantagem que tem do sistema é o seguinte: ele não é concorrente do Centro de Controle Operacional. Bom, quanto nas visitas, a gente sempre procura, né, falar com a liderança, a gente marca uma visita e tal. Olha, é interessante ter alguém dessa área, da operação, do financeiro, da manutenção, porque o sistema você pode compartilhar ele para cada setor. Então, tem alguns casos que a gente já foi 2, 3 vezes para a pessoa entender. Como você falou, vai falar com o engenheiro da operação, o negócio dele é apagar incêndio. Tá tão corrido, tão difícil a vida dele, que ele não consegue parar para raciocinar e fazer um planejamento. Então, a gente volta uma segunda vez, tal, e aí acaba entendendo. Teve um caso interessante, nós tivemos lá, com todo o staff, a gente percebeu que não entendeu. Ora, a gente vai fazer uma apresentação um pouco diferente, abordar mais isso. O Vans, a gente conseguiu fechar um contrato. Então, assim, é muita informação, tá? Então, precisa realmente ir devagar e fazer uma interação junto com o grupo e não virar concorrente dele, principalmente com os caras do CCO, que aí a coisa fica mais difícil. O CCO está lá operando e tal, o engenheiro civil, eu não vejo, olha, pode até ser o civil, viu, o Vans, desde que ele tenha um pouco mais de tempo para pensar, para raciocinar, porque os assuntos só voltaram à operação, controle de perdas, controle de energia vai para manutenção, a parte de elevatórias, enfim, está ligado a esses profissionais. Agora, concordo com você, quando é para apagar incêndio, aí realmente o cara fala, eu não tenho tempo, isso para mim não vai dar certo, a gente já ouviu muito isso aí. E teve casos que a gente fez uma reunião, avançou um pouquinho, aí outros tiveram interesse, chegou até um diretor da empresa a fazer a reunião com a gente, aí a coisa evoluiu. Última pergunta. A questão da separação das zonas de abastecimento. Se ela, pelo que eu entendi, ela é necessária. Perfeito. E se é necessária, sim. Uma das grandes questões que a gente enfrentou no interior, né, em São Paulo, eu imagino que isso
muito mais problemático. E é exatamente a separação física das redes. Essa é uma pergunta. E a outra é o seguinte: como é que o teu desenvolvimento ele convive com o lançamento de água de chuva na rede coletora? No começo dos anos 80, eu fiz uma prospecção junto com a Vigilância Sanitária aqui do município, e foi uma pesquisa interessante, porque o colega da Vigilância ele se empolgou com a coisa, e essa pesquisa foi feita ao longo de 5 ou 6 anos. Enfim, ele ficou por conta disso, né? E aí o que a gente descobriu é o seguinte: daquele universo pesquisado que foi enfim, uma amostra gigante, cerca de 10% dos imóveis lançavam água de chuva na rede coletora. E eu me lembro que, fazendo um cálculo com uma precipitação aí de 30 milímetros por hora, que, enfim, ocorria aqui na cidade na época, e, enfim, dava uma vazão absurda, né, nesse período. Enfim, era um fenômeno terrível, porque nas, nas, nas casas que estavam na parte mais baixa da cidade, próximo aqui aos riachos, você tinha coluna de esgoto de 2 metros de altura, e as casas, né, se transformavam em uma coisa horrorosa. E então, essas duas perguntas: como é que o teu desenvolvimento trabalha isso aí? O Vanzo, com relação à setorização dos DMCs, é importante você dividir a cidade em setores, até para você ter precisão nas informações que o sistema vai estar gerando e para você atuar depois. Se você colocar uma cidade, vamos supor, de 20 mil ligações, 3 distritos, fica difícil de saber onde que está tendo os vazamentos. Você vai assim, olha, tem esse setor grande aqui, vamos supor, de 7, 8 mil ligações, está tendo uma perda tal, eu vou atacar. Só que é difícil para o operador atacar setores grandes. O ideal é você ter setores menores, como a gente teve, por exemplo, aí em Franca, e Franca tem bem setorizado, tem bem definidos os setores, e é fácil fazer a implementação do sistema. Então, tem que fazer. Setores muito grandes é complicado. Agora, só que essa setorização em Franca, não sei se te contaram, né? Ela foi um projeto de quase 12 anos. Sim. E esse é um problema, mas muitas das cidades não têm uma boa setorização. Aí fica o negócio complicado para você fazer a questão do controle de perdas. Tem gente aí que pega os sistemas grandes e está fazendo por estimativa. É uma outra metodologia que estão se usando muito. O ideal nosso é fazer realmente os DMCs, e você medir a mínima noturna. Tem várias cidades que já estão tendo consciência e estão fazendo vários projetos nesse sentido, então, para realmente reduzir as suas perdas. Então, tem dos dois, viu, Vans? Agora, grandes setores é muito complicado você fazer isso. Então, tem casos que a gente melhor não colocar se você não fizer a sua setorização. Depois, se você fizer, a gente volta. A gente é muito claro para o cliente. Agora, outra pergunta interessante sua é a questão do esgoto, tá? Isso tem, o esgoto ele é bem definido, e tem a questão de água de chuva. Então, Vans, por isso que a gente faz uma avaliação, pelo menos de um ano, no período seco e período úmido, para saber o comportamento daquele sistema. E tem alguns sistemas que a gente já avaliou, que a infiltração no período de chuva é 12 vezes mais do que no período seco. Você vai mandar tudo isso para a estação? Então, é uma coisa, aí é uma decisão gerencial. O sistema vai mostrar, olha, está acontecendo isso. No período seco, você consegue fazer um trabalho de caça-fraude, de ligação irregular, front prompt, tem um monte, o sistema consegue pegar isso. E quando chega no período de chuva, aí é uma decisão complicada, porque o volume é muito grande, a estação não comporta, né? Estou te dando alguns exemplos que chegou a 12 vezes. A bomba está na sua capacidade máxima e continua vazando para trás. E vai mandar tudo isso para uma estação de tratamento? Aí é uma decisão que, por isso que algumas concessionárias estão contratando a gente para mapear isso ao longo do ano, para tomar uma decisão e discutir lá na frente com quem é de direito. Vou fazer isso, não vou fazer isso, porque a concentração é muito baixa.
Então, é realmente um problema seríssimo isso daí. Meu Bolso, só informação sobre lançamento indevido de água do chuva em rede. Como eu tinha endereço, o nome da pessoa que morava, etc., nós recorremos até ao Ministério Público, para você ter uma ideia. E apontando o seguinte, eles, como estava dividido por bacias, né, como mais naturalmente acontece em rede coletora de esgoto, enfim, aquelas extravasões que causavam prejuízo às casas que estavam na cota mais baixa, a gente responsabilizava objetivamente esse conjunto de outras casas que faziam a coleta, que faziam o despejo de água de chuva na coletora. E, pelo menos naquela época, isso também não frutificou. Quer dizer, o MP né, não foi além, né? Não colaborou. E não sei se hoje haveria mais boa vontade, vamos dizer, por parte do MP ou de outras autoridades nesse sentido. O Vanzo tem 2 exemplos que a gente está trabalhando. Um deles é interessante, que é com obras. Então, o que nós estamos fazendo? O empreiteiro tem uma determinada obra com 7 bacias, e ali ele vai trabalhar por desempenho. Ou seja, ele vai ter que fazer uma rede. Antes de ter as conexões das residências, a gente vai medir qual é a taxa de infiltração, isso está estipulado lá no contrato, e depois a venda do esgoto. Então, ele vai ter o que é infiltração e o que está chegando de esgoto. Se tiver ligação irregular, tudo vai pegar ao longo do contrato, porque é por desempenho. Esse é um negócio inovador que está acontecendo na parte de empreendimentos. E tem um outro que você colocou, e eu vou te responder, que acho que é bastante pertinente isso, de acordo com a sua pergunta. Tem um outro município que nós estamos fazendo uma parceria, a S3, Prefeitura, Ministério Público e a concessionária, de 3 bacias, muito problemáticas, principalmente no período de chuva, de ligação irregular e tal. E aí, você vai estabelecendo metas ao longo dos meses e vai reduzindo. Mas você tem uma parceria muito forte com as entidades realmente fiscalizadoras e de ação. Então, já está tendo esse movimento, e o S3, nesse sentido, ele ajuda muito, principalmente a taxa de infiltração. Mas não é todo mundo que está fazendo. Essa questão de ligação irregular, Vanzo, a Denise lembra, no litoral isso é terrível. Mas já está acontecendo, viu, Vanzo? Essas 2 inovações aí no setor. Bom, de qualquer forma, aí, parabenizo você, o Fernando, e todo o time aí por essa contribuição aí ao saneamento, entendeu? Isso é uma contribuição realmente de extremo valor, né? E feito com muita competência. Vocês estão de parabéns aí. Tá? E muito obrigado aí por, né, nos brindar com essa brilhante apresentação. Mas o Vanzo, eu que agradeço, né? Você sempre foi o nosso mestre no saneamento, você, o Enéas, a gente respeita muito. O seu time, eu tenho o maior carinho, você sabe que quando eu estava na Sabesp, a integração que a gente tinha entre o Vale do Paraíba e Franca, lá com o Leonardo, o Natanael, o Gilson, enfim, todo aquele timão lá, a gente sempre trocou muita informação, muita experiência. E é engraçado, a gente estava com... Nós tivemos em Franca, no final do ano passado, e a gente discutindo lá modelo de contrato, como sempre, o Natanael, né? Aquele jeito dele muito legal. Olha, por que vocês não fazem isso? Vanzo, é impressionante na visão do cara. E aí ele começou a adotar esse modelo, e a coisa está avançando muito, muito bem, viu? Então, se você tiver alguma contribuição, a gente está aberto para conversar. Se você quiser participar junto com a gente, você, Arlindo, Denise, a gente sempre está à disposição e trocar realmente experiência e cada vez mais melhorar o sistema. Ele já avançou muito nesses últimos 2 anos e toda contribuição é bem-vinda. Pessoal, tem mais alguém a fazer alguma pergunta? Ô, Bosco, meu sonho de consumo é um dia a gente desenvolver um indicador de satisfação do cliente, o usuário. Isso tem que entrar um dia na contabilidade, viu?
Tem, mas aí precisa, Denise. Não, precisa sim, mas precisa fazer um trabalho muito forte de conscientização, viu? Como diz o Arlindo, um trabalho de cidadania, né, Arlindo? Senão você não consegue. Ele não valoriza esse bem público, entendeu? É verdade. Ele acha assim, viu, Denise? Até hoje eu fui aí numa loja ver um negócio aí, e aí a moça estava falando lá de Ubatuba. Ah, como é que é feito isso? Você me entendeu? Eu fui lá para resolver um negocinho. Depois de 5 minutos, eu fiquei mais de 1 hora detalhando o saneamento para ela, explicando para ela o que estava acontecendo. Porque não tem informação. E é uma pessoa olha, é uma pessoa culta, é um empresário grande e tal, tem uma boa formação e acha que o esgoto Ubatuba não tem nada, joga tudo no mar. Ô, Bosco e pessoal, uma vez eu estava em Ubatuba, exatamente em Ubatuba, eu estava com o Kleber, que já foi superintendente da Sabesp antes de você. E nós estávamos saindo do restaurante e fomos pagar nossa conta na caixa do restaurante. A moça, quando viu o Kleber com o crachá dele da Sabesp, falou: o senhor é da Sabesp? Ah, sim, senhora. Poxa, a conta de água de vocês é cara, né? Não, mas até eu entendo agora. Cobrar pelo meu esgoto? Ela queria quase que a Sabesp pagasse pelo esgoto dela. Quer dizer, não entendia a importância da cobrança pelo esgoto. Realmente, a questão da informação para a cidadania, para a questão do saneamento, é essencial. Né? Nós temos que avançar muito nisso. Bom, eu gostaria de saber se mais alguém quer alguma coisa para perguntar para o Bosco, porque nós já estamos em quase 1h30 de gravação. Tem mais alguma coisa? Lindo, Xinde. Agradecer aí a apresentação do Bosco, né? Muito boa, Bosco, a apresentação, como sempre. Eu espero a gente poder trabalhar aqui. Agora também eu estou aposentado igual você, e quem sabe a gente tem um trabalho conjunto, né? Um abraço, Bosco. Arlindo, você sabe que estou à disposição, você é um grande amigo, tenho uma consideração enorme por você. E também, se quiser abrir uma filial da S3 ali. Já está aberta, já sou o teu empregado, número 1 do Norte, tá? Ok. Ô, Arlindo, você se apresentou agora e você vai ver o que é trabalhar, viu? Porque a gente não tem mais limites. Vanzo, quer falar mais alguma coisa, por favor? Não, eu quero falar do Arlindo, né? O Arlindo, eu tive o privilégio de trabalhar com ele lá em Manaus, e o Arlindo é dos profissionais mais respeitados, né? Não só em Manaus, né? Mas no Pará, quer dizer, há um Macapá, enfim, é uma autoridade. Ele refundou a ABS em Manaus, né, em 2010. Quer dizer, assim, além de excelente pessoa, extremamente ética, é um profissional excepcional. Então, fico feliz em saber que ele vai abrir uma filial da S3. Parabéns. Você está no melhor dos mundos, Bosco. Não tenha dúvida, viu, Vanzo? O Arlindo é uma pessoa, assim, eu considero muito um grande profissional, muito competente, sério, idôneo. Então, assim, é uma satisfação. É um time muito legal. Assim como você, tive a oportunidade de trabalhar com você, o Vanzo, aprendi muito, um grande mestre, Denise, o Xinde, esse eu estou conhecendo agora, né? Mas é um prazer. Mas a gente teve a oportunidade de trabalhar, de fazer muita coisa pelo saneamento, e graças à amizade, à competência e o relacionamento com essas pessoas. A Denise, a gente saía para o litoral, porque no meio de mato lá para ver fonte própria, né, transposição de bacias, briga lá no, né, Denise, no comitê, saúde, enfim, muita coisa, mas evoluiu muita coisa junto com vocês. Então, isso é muito bacana. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Bom, da minha parte, eu agradeço. Obrigado. Eu agradeço a todos, Bosco, eu agradeço de coração a sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida é uma correria, né? E que o céu é o limite agora para vocês todos, né? Se Deus quiser, Denise. Eu desejo sucesso para todos. Minha bateria está acabando, esqueci de ligar na tomada. Mas muito obrigada. E nós vamos colocar essa gravação no Bosco.
Tá bom? Muito Ok. obrigada para todos. Obrigado, Denise. Obrigado, Arlindo, Muito Vanzo, obrigada. Chito. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. E estou à disposição. Tchau, Obrigado, hein? Arlindo. Cuide-se aí em Manaus. Tchau. Obrigado, Denise. Uma boa. Continue mandando as fotos aí, tá? Muito obrigada por tudo. Agora você vai ficar trabalhar com o aposentado. Tá bom, vou aproveitar. Um abraço, gente. Tchau. Muito obrigada. Eu estou fechando a gravação.